Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje: As Portas do Inferno. Muitas pessoas têm viajado pelo mundo à procura de alguns locais que sejam bem atrativos. Um dos lugares mais visitados na atualidade é Las Vegas, onde você encontra tudo o que você busca na área de entretenimento. É muito interessante essa cidade porque é localizada no deserto dos Estados Unidos. Uma cidade que foi construída literalmente no deserto. Por que, Lucas, construíram Las Vegas nesse lugar? A proposta de Las Vegas é para atender pessoas de fora, pessoas que venham de outros lugares, a fim de ter um momento, digamos assim, de privacidade. Você vai encontrar tudo o que você precisa lá, mas o que você mais vai ter lá é entretenimento. Longe das cidades, longe das pessoas, quem vai para lá vai para se divertir e também para jogar. Praticamente em cada hotel você vai encontrar um cassino e lá é permitido o jogo. Então pessoas do mundo todo se dirigem para lá e ficam lá durante muitos e muitos dias, perdendo muito dinheiro, ganhando muito dinheiro e também se divertindo. Quem vai para Las Vegas sabe que vai estar longe dos holofotes das cidades pequenas, de diversos lugares, e as pessoas não vão estar visualizando você lá em Las Vegas. Cada um cuida da sua vida, vai onde quer, deixa de ir onde queira, e a cidade é projetada para atender esse tipo de turistas. No contexto bíblico, nós também encontramos uma Las Vegas. Essa Las Vegas é conhecida como Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que está localizada bem na parte de cima do território de Israel, lá na divisa com a Síria. O território de Israel ele tem quase que um formato de uma canoa, não é? Não é um território muito distante. De uma ponta a outra é aproximadamente 300 quilômetros o território de Israel. Um local bem pequeno. Porém, dominado sobre os romanos, depois de ter passado pela influência grega e tudo mais, Cesareia de Filipe foi construída com esta proposta, uma proposta pagã, onde as pessoas poderiam ir para lá, se divertirem e fazer o que bem entendessem. Os judeus não gostavam desse lugar, não tinham prazer de estar em Cesareia de Filipe. Primeiro, porque estava lá na fronteira com a Síria. É, e também, principalmente, porque o ambiente não era muito agradável no contexto espiritual. Se você for a Cesareia de Filipe, você vai encontrar lá muitos templos de adoração aos deuses. E nós devemos entender que dentro do contexto religioso para a época, a adoração aos deuses era uma oportunidade das pessoas fazerem o que elas bem entendessem. Por exemplo, uma pessoa que gostava assim de promiscuidade, por exemplo, ela adoraria a deusa Afrodite, por exemplo, que é uma deusa voltada para essa área sensual, promíscua e tudo mais. Então eu adoro Afrodite, vou ao templo de Afrodite e lá eu encontro o que me interessa nessa área. Outros, por exemplo, que gostavam de beber, iriam ao templo de Baco, por exemplo, que é o deus do vinho, e lá eles poderiam usufruir de tudo aquilo que Baco tinha a lhes oferecer. É interessante que todos os deuses tinham como objetivo principal atender às necessidades das pessoas. Então, a pessoa escolhia a sua necessidade de acordo com o seu Deus. Desta forma, cada um poderia fazer o que bem entendesse. E Cesareia de Filipe estava cheia de lugares assim. Vamos ler o texto de hoje? Ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versos 13 em diante. Nós temos estudado agora as últimas aulas falando sobre a vida de Pedro e dos discípulos, reportando-se estas lições à nossa vida. Estudamos o chamado feito a Pedro nas margens do Mar da Galileia, depois analisamos ali a pesca maravilhosa e fomos analisando episódios da vida de Pedro. Esse episódio agora em Cesareia de Filipe ele é muito importante, porque nós estamos chegando ao final do ministério de Cristo. Já estamos nos aproximando do finalzinho do ministério de Cristo. E na visão dos apóstolos, Jesus era um libertador terreno. Ele era sim o Filho de Deus, mas estava ali para libertar o povo judeu do jugo romano.
Então é muito importante nós entendermos o que está entre as linhas do texto aqui. Jesus agora ele vai convidar os seus discípulos que estão ali próximo da Galileia, um local mais religioso, judaico, e vai dizer a eles o seguinte: nós vamos para Cesareia de Filipe. Quando ele mencionou esse nome soou de forma estranha aos discípulos. Como assim Cesareia de Filipe? Lá não é um ambiente para nós. O que a gente vai fazer lá? Jesus queria ter uma reunião a sós com os discípulos. Lá em Cesareia de Filipe não haveria multidões seguindo a Jesus, porque as pessoas que estavam lá estavam desejosas de outras coisas. Então agora eles vão se dirigir da região ali da Galileia e vão subir sentido Cesareia de Filipe. Durante a viagem, na mente dos discípulos estavam algumas interrogações. Jesus está chegando ao final da sua trajetória e ele com certeza vai ser proclamado rei mais cedo ou mais tarde. E quando ele for proclamado rei, ele vai precisar de governantes, de líderes, não é? E quem ocupará que lugar? Então, no coração dos discípulos estava o desejo de servir a Cristo, sim, o desejo de servir a Cristo, mas uma visão ainda muito distorcida do que era servir a Cristo. Sabe, queridos, nós somos ensinados a servir a Deus de uma forma muito distorcida. O que nós temos que entender? Eu quero fazer um convite a você, tá bom? Nós vamos ter mais umas 2 aulas ainda tratando sobre a questão de Pedro e do chamado ao ministério, 2 ou 3 aulas. E depois nós vamos começar um estudo de um livro chamado O Libertador ou o livro O Desejado de Todas as Nações. Possivelmente uma vez por semana em formato de live, tá? Então eu queria convidar você para nós estudarmos esse livro e continuarmos estudando a respeito da palavra de Deus, tá certo? Para nós nos aprofundarmos melhor nestas questões, nesses assuntos. É muito importante a leitura desse livro, que eu considero uma das mais lindas biografias da vida de Jesus. Não é um livro que substitui a Bíblia, não. Porém, nos dá muita luz a respeito do texto bíblico. Então, vamos nos planejando. Se você tiver tempo, eu gostaria muito de, pelo menos uma vez por semana, a gente conversar um pouquinho a respeito do ministério de Deus para a nossa vida, mas também da grandeza de Deus, da forma como Deus age na nossa vida. Então, os discípulos, embora já estivessem já há algum tempo com Cristo agora, estivessem aprendendo muitas lições, era importante que eles entendessem o verdadeiro sentido do ministério. Então, por isso, Jesus vai levá-los para esse lugar chamado Cesareia de Filipe. Ao chegarem lá, o coração dos discípulos estava dividido entre o reino de Deus, as coisas que Deus deseja para nós, e seus interesses pessoais. Algo também muito comum para a gente, não é? Nós temos um coração muitas vezes dividido entre o reino de Deus e as coisas espirituais. Sabe, queridos, às vezes nós vivemos a vida muito focado no nosso mundinho. Esse mundinho que nós vivemos aqui é de 50 anos, 60 anos, 80 anos e ele vai acabar. O reino de Deus é eterno. Então, não tem como você comparar uma coisa com a outra. O que Deus está apresentando para nós é um reino eterno. E o que a gente está vivendo agora é apenas uma oportunidade de escolhermos por este reino eterno. Existe um preço a ser pago pelo reino eterno, que é a nossa entrega a Deus, a nossa confiança a Deus. Agora, também existe um inimigo neste mundo, e nós vamos estudar sobre esse assunto com vocês posteriormente, que não quer que você se entregue a Deus e quer te prender a esse mundo. Então é muito importante que a gente nunca abra mão do reino de Deus. Nunca nos distanciemos do propósito de Deus para a nossa vida. E agora Jesus estava chegando ao final do ministério e dentro de pouco tempo Jesus não estaria mais com eles. E eles teriam que vivenciar na pele, sozinhos, o que é viver o reino de Deus. Então agora, chegando lá, Jesus vai sentar-se com eles e vai conversar com eles. Eles podem escutar os tambores, as músicas, os gritos, as orgias dos templos que se encontravam em Cesareia de Filipe. Tudo aquilo que o ser humano gostaria de ter. Eu não acho que Las Vegas seja uma cidade tão ruim assim. Ela tem muita coisa boa lá, porém lá se oferece de tudo às pessoas.
Em Cesareia de Filipe era um pouco diferente que Las Vegas, obviamente, mas ali se oferecia de tudo o que os deuses ofereciam. E agora, em meio aos tambores e às músicas, Jesus vai fazer algumas perguntas a eles. Vamos começar a leitura no capítulo 16, verso 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele começa fazendo uma pergunta assim: para as pessoas que estão me ouvindo, as multidões que me ouvem, quem eu sou para eles? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Para as multidões que ouviam a Cristo, Jesus era mais um profeta. Uma pessoa importante, como Elias, Jeremias ou mesmo João Batista. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus, então, ele faz a seguinte afirmativa: para as pessoas de fora eu sou um profeta, mas e para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Qual é o espaço que eu ocupo na sua vida? Versículo 16 do capítulo 16 de Mateus diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda essa afirmação de Pedro. Enquanto os outros achavam que Jesus era mais um profeta, para Pedro e para os discípulos que ali estavam, Jesus era o Filho do Deus vivo. Mediante essa afirmativa, Jesus vai confirmar as palavras de Pedro e vai ressaltar o verso áureo do texto de hoje. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que coisa linda, queridos! O Jesus que você serve não é um ser humano comum. Ele não é um profeta que surgiu no passado, foi morto, desapareceu, não existe mais. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido e aguardado por toda a existência desse mundo desde que ele entrou em pecado. Jesus não é uma pessoa comum, ele é o Filho de Deus. E agora Jesus mesmo, ele faz essa afirmação. E agora, mediante esta afirmação, no versículo 18, ele diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há uma diferença no português entre a palavra esta, essa e aquela. Aquela é algo que está distante de você. Essa é aquilo que está próximo de você, mas você não toca ainda. Mas esta é algo que está contigo. Então, ao fazer essa afirmação, Jesus estava dizendo que ele é a pedra. Esta pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, no caso, a própria pessoa de Cristo, edificarei a minha igreja. Então, aqui aparece a palavra igreja. Diferente da palavra igreja, como nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com a palavra igreja, já visualizando uma placa e um prédio construído. Aqui não tem uma placa e não tem um prédio construído. Aqui tem a própria pessoa de Cristo. Se você olhar para as pessoas que estão próximas de você, você vai ver que elas são parecidas contigo. Todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Deus não construiu uma igreja para cada uma delas. A igreja que nós servimos tem como base a pessoa de Cristo. Quando um ser humano passa a seguir um líder religioso ou uma placa de igreja, ele corre um sério perigo na vida dele. Por exemplo, eu sou pastor já há 24 anos. Já sirvo a igreja praticamente há 30 anos. Mas eu nunca peço para as pessoas confiarem em mim ou basearem sua fé religiosa em mim. E também eu não baseio a minha fé religiosa em uma pessoa ou em uma placa de igreja. A minha fé tem que estar baseada na rocha, na pedra fundamental, na pedra de esquina, como é conhecido na Bíblia. E esta pedra é a maravilhosa pessoa de Cristo.
Quando Cristo é a pedra fundamental, não existem barreiras religiosas, não existem muralhas que não possam ser destruídas. E ele continua afirmando: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, no caso ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante que ali em Cesareia de Filipe, bem na base do Monte Hermon, bem aonde nasce o Rio Jordão. O Monte Hermon é um monte enorme, bem grande, ele é bem alto e no pico do monte geralmente existe gelo. E esse gelo ele vai derretendo e a água desse gelo vai formando o nascente do Rio Jordão. Se você entrar ali na água, você vai quase congelar, de tão fria que é a água. É um lugar bem bonito assim, sabe? Mas ali bem na base do Monte Hermon existe uma espécie de caverna para dentro da terra, assim, para baixo, um buraco assim, bem feio. E este buraco, ele é chamado de as portas do inferno, porque ali havia uma construção no passado de um templo que foi oferecido ao deus Pan. Sabe, existem vários deuses dentro da cultura grega e romana e outras culturas que haviam por ali. Mas o deus Pan era o deus mais perverso de todos. Conta-se a mitologia que, quando ele nasceu metade humano e metade cabra. E quando a mãe dele viu ele, ela fugiu de medo. Era um Deus totalmente perverso, um Deus totalmente promíscuo. Dele vem a palavra pandemônio, pandemia, pânico, não é? Pavor. Ele colocava medo nas pessoas. Então era um templo onde as pessoas iam para adorar a este Deus. Um Deus sincretista, né? Ali envolvia-se também outros tipos de cultos e adoração. Haviam animais sendo sacrificados ali e inclusive pessoas eram sacrificadas ali, bem na base do monte. E ali próximo estava Jesus com os seus discípulos. Então é bem possível que ele tenha dito estas palavras olhando para aquele local onde pessoas ofereciam sacrifícios de outras pessoas, onde pessoas ofereciam sacrifícios de animais, ofertas àquele Deus cruel e perverso. Ali onde as pessoas achavam que daquele buraco, daquela caverna que saía, de onde o templo foi construído em cima, de onde os demônios saíam, de onde Satanás reinava. Sabe, queridos, Cesareia de Filipe até é conhecida até hoje, e naquela época era uma cidade muito famosa. Mas quem dominava ali era o mal, não era o bem. Em Jerusalém havia o templo de Deus, onde a adoração era feita a Deus, o Deus verdadeiro. Mas lá em Cesareia de Filipe, a adoração era feita ao inimigo de Deus. E esse local do Deus Pan é conhecido até hoje. Você vai ver as marcas nas rochas, os locais onde eram colocados, feitos os altares, e tudo está lá ainda, os registros históricos. Se você for para a internet, você vai ver lá. Digita lá, Templo do Deus Pan em Cesareia de Filipe, você vai ver como era o local. Então, Jesus agora olha para os seus discípulos e vai dizer mais ou menos assim: nós estamos chegando ao final do ministério. Vocês precisam entender que vocês têm que fazer uma escolha. O que vocês querem? Para as pessoas que me seguem, eu sou mais um profeta. Mas e para vocês, quem eu sou? Vocês precisam tomar uma decisão. Se eu sou o filho do Deus vivo, então vocês têm que entender que eu sou a base da igreja. Eu sou a rocha. Eu sou o fundamento da igreja. Todas as crenças de vocês devem estar baseadas em mim. Vocês não podem formar crenças e ideias baseadas nas culturas de vocês. Agora, se vocês estão preocupados em quem vai ser o maior ou quem vai ser o menor, no meu reino, o maior é aquele que serve. Agora, se vocês entenderem e aceitarem a mim como a rocha, como a base da igreja que vocês vão liderar,
as portas do inferno. Então ele vai apontar agora para aquele local, possivelmente vai apontar para aquele local, conhecido como as portas do inferno. Porque eles se sentiam tão pequenos diante daquilo. Parecia que o pecado era tão grande, as pessoas estavam tão desejosas do pecado, que seria tão difícil alcançar um coração pervertido daqueles. Então Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe, queridos, a igreja não é uma fortaleza onde nós nos acuamos. Não é uma fortaleza. Hoje, por exemplo, em nosso país, no momento que estamos gravando esse áudio, as pessoas estão acuadas dentro de casa. Estamos seguindo as orientações dadas pelo governo. Eu não vou questionar se isso está certo ou está errado. Não vem ao caso para mim, não é o foco agora da palestra de hoje. Mas nós estamos acuados dentro de casa. Como igreja também estamos acuados. Independente desse momento que estamos vivendo, temos nos acuado dentro de nossas casas ou às vezes dentro de nossas próprias igrejas. A visão para muitos é de que a igreja é uma fortaleza onde nós protegemos a nossa família. Não é esse o sentido da palavra. O sentido aqui é contrário. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é no sentido de que a igreja vai romper as portas do inferno. A igreja vai arrebentar as trancas que separam as pessoas de Deus e vai resgatar os filhos de Deus que estão sob o domínio das garras de Satanás e trazê-los para a maravilhosa luz de Cristo. Os discípulos, ao olharem para Cristo, ficavam pensando: no reinado de Cristo não haverá fome. Que maravilha! Porque ele vai multiplicar os alimentos. No reinado de Cristo não haverão mortos, porque ele vai ressuscitar pessoas. No reinado de Cristo ele vai falar e as multidões vão segui-lo, porque ele tem o poder da palavra. Ao verem a vida de Cristo, eles cresciam no coração deles o desejo de ter Jesus como seu rei no mundo terrestre. Mas também crescia o desejo de que, com Cristo, eles também teriam privilégios. Agora Cristo está dizendo a eles que as coisas não são bem assim. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer após essa conversa, então. Vamos ver se eles continuam com a mesma ideia. Mas o objetivo principal da aula de hoje é deixar bem claro o seguinte, que as portas do inferno não vão prevalecer contra o reino de Cristo, porque ele é a base da igreja. Vocês estão me entendendo? A base da igreja é a pessoa de Cristo. E não importa o que as portas do inferno tentem fazer, elas não vão prevalecer contra o reino de Cristo. E nós que servimos esse Deus maravilhoso, temos que ter essa certeza no nosso coração, de que é Ele o nosso líder. Eu não sou o líder, o meu pastor, o meu líder religioso não é o líder. Nós somos apenas representantes de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Não importa quem Cristo seja para os outros, se para os outros ele é apenas um profeta, para nós não. Para nós ele é o Filho do Deus vivo e a base das minhas crenças, a base da minha vida, a base da minha esperança. Que Deus abençoe você e que nós possamos sempre servirmos esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque ao olharmos para este mundo, às vezes ficamos desanimados. Parece que as coisas não têm solução. Mas ao olharmos para Cristo, vemos uma rocha firme, uma rocha poderosa, inabalável. Uma rocha que não é fendida pelo pecado. Pai querido, muito obrigado por servirmos esse Deus maravilhoso. E nós queremos mais uma vez colocarmos a nossa vida nas suas mãos, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós nem contra a sua igreja. Fica conosco e nos abençoe. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.